Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É o nosso quinto encontro sobre o tema do mês da Bíblia, que todos nós já conhecemos, a Carta de São Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos pegar mais um tema, talvez o tema mais importante da carta, o tema da libertação. A libertação em Cristo e a liberdade cristã. Então, para Paulo, esta carta, a grande preocupação dele é justamente mostrar e fazer entender em que consiste esta verdadeira liberdade cristã, que, na verdade, ela é oposta àquilo que os judaizantes ensinam, ou seja, o legalismo, e que é vivido por muitos judeus e que foi vivido pelo próprio Paulo antes da sua conversão. Então, Deus nos libertou. Ele nos libertou através de Jesus para vivermos como filhos e filhas de Deus na liberdade. Ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Então, desde o começo, desde o início da carta, a gente percebe esse tema central, o tema da libertação em Cristo e a liberdade cristã. Gálatas 1:3. Então Paulo, quando ele inicia esta carta justamente respondendo aos ataques que foram feitos a ele pelos adversários. Nós já vimos isto nos nossos encontros anteriores. E também vimos que, para se defender, o argumento principal que ele utiliza é justamente lembrar aquilo que ele foi no judaísmo e, ao mesmo tempo, também dizer que, a partir do momento em que, na estrada de Damasco, ele fez a experiência de Jesus, tudo mudou na sua vida. E ele foi chamado por esse Deus e recebeu dele uma missão de anunciar o Evangelho e anunciar este Evangelho da libertação. É por isto que ele faz alusão à sua conversão, para dizer que o Cristo apareceu a ele e de perseguidor que ele era dos cristãos, ele tornou-se agora um grande propagador da Boa Nova de Jesus Cristo, especialmente aos pagãos. Gálatas 1:11-24. Então, mas ele, logicamente, não age sozinho. Primeiramente, ele recebeu esta missão de Deus que o chamou. Mas ele o faz também em comunhão com a igreja. Porque ele encontrou Pedro, Gálatas 1:18, os demais apóstolos, Gálatas 2:1-10, e ele expôs a eles este evangelho que ele pregou aos pagãos. E como nós vimos no encontro da quinta-feira passada, ele recebeu a aprovação deles, ele recebeu a aprovação da igreja. Portanto, o evangelho anunciado por Paulo, ele não é diferente do evangelho anunciado pelos demais apóstolos. Trata-se do mesmo evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Então, diante disso, os Gálatas, eles não deveriam ter medo ou acreditar naquilo que os judaizantes dizem a respeito de Paulo e do seu anúncio, pois neste seu anúncio, nesta sua pregação, tem o dedo de Deus.
e também a aprovação da igreja, dos demais apóstolos. Então, trata-se de expor o seu evangelho. E qual é o evangelho anunciado por Paulo aos Gálatas e a todas as comunidades fundadas por ele? Então, primeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas 2:6. Em segundo lugar, Deus chama tanto judeus como pagãos para a salvação. E que esta salvação acontece em Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos libertar e para nos mostrar e nos recolocar no caminho de Deus. E também os pagãos são herdeiros dessas promessas que Deus fez a Abraão, lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. E isto tudo acontece e chega ao seu auge em Jesus Cristo, o herdeiro por excelência. Gálatas 3:16. Se vós sois de Cristo, então sois da descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. Então, aos judaizantes que querem impor novamente a lei aos pagãos, Paulo vai dizer que a fé em Jesus Cristo, ela que nos salva, e que nós somos salvos não pelo cumprimento de leis e normas, do puro, do impuro, da circuncisão, mas nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Somos judeus de nascimento, diz Paulo, e ele é fariseu, mas o homem não se justifica pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:15-16. Se o homem se salvasse pela prática da lei, invalidaria tudo aquilo que o Cristo fez. E ele teria morrido em vão. Gálatas 2:21. Por isso, Paulo ele utiliza como argumento a sua própria experiência e ao mesmo tempo também a experiência que os gálatas fizeram a partir da pregação de Paulo, quando eles receberam o Espírito Santo, quando eles foram batizados e foram batizados não na lei judaica, mas sim foram batizados na fé em Jesus Cristo. Então, as Escrituras, elas confirmam que Abraão não foi justificado por causa da lei, mas ele foi justificado por causa da sua fé, antes mesmo de ser circuncidado e antes mesmo de conhecer a lei. Então, a lei, ela é importante com toda certeza, mas ela serve apenas para mostrar o caminho, como nós vimos na quinta-feira passada. A lei se tornou o nosso pedagogo até Cristo, 3:24. Então, a verdadeira liberdade cristã, ela se expressa e se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. Foi Ele que nos libertou da escravidão do pecado e da morte, e foi Ele que restituiu ao ser humano a verdadeira liberdade, que consiste em amar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Então, a liberdade cristã, ela consiste em ser livre para amar. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Mateus 20:26. A liberdade gera fraternidade. A liberdade nos torna todos irmãos. A liberdade nos torna comunidade cristã.
aonde nós vivemos o amor e aonde nós vivemos unidos, superando assim todas as diferenças políticas, sociais, culturais, étnicas. Então, esta comunidade e a comunidade livre é a comunidade que se constrói a partir do amor, esse amor de Jesus, e é Ele justamente que tem esta capacidade de agregar as diferentes culturas, tornando todos irmãos e todos comunidade, aonde existe uma única lei. E esta lei única é a lei do amor. Não há judeu, nem grego, escravo, livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Então, a carta aos Gálatas, ela nos introduz justamente nesta perspectiva libertadora, levando a comunidade a uma vida sempre pautada e baseada no serviço ao próximo, sem que um tenha mais ou menos privilégios, porque numa verdadeira comunidade cristã, todos são irmãos e todos devem viver unidos. Por isto, esta carta, ela prega justamente relações dentro da comunidade igualitárias, baseadas na justiça e, ao mesmo tempo também, e esta justiça, ela provém justamente desta condição. Todos os que fazem parte da comunidade são filhos e filhas de Deus. E, portanto, somos todos irmãos e devemos caminhar unidos, caminhar como comunidade, caminhar como família. E por isto que Paulo, ele defende justamente a preservação desses valores culturais que são próprios da comunidade. Isso que a gente chama a inculturação do Evangelho, ou seja, a gente evangeliza sem fazer aquilo que a gente chama uma tábula rasa de toda a cultura, dos costumes do povo evangelizado. Mas a gente é capaz de aproveitar o que eles têm de bom para evangelizar a partir disto que a própria comunidade vive e já conhece, porque todas as comunidades e todos os povos têm valores, e valores que são muito bons e muito positivos. Então, a evangelização necessariamente tem que levar em conta isto, a cultura de cada povo. E é por isto que Paulo defende esta vivência em comunidade, sem impor ritos que venham de fora, ou seja, os ritos judaicos. Então, para aderir a esses costumes judaicos, isso seria uma volta justamente ao judaísmo. E aqueles que se convertem, já dissemos na semana passada, eles se tornam cristãos e não judeus. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5:2. Então, além de eliminar Jesus Cristo da comunidade, quando a gente volta novamente às leis judaicas, seria também impor para a comunidade uma cultura que nós julgamos superior à outra, que nós julgamos mais importante do que a outra. Com a ressurreição de Jesus, a comunidade, ela não precisa mais se tornar judaica para ser este povo escolhido de Deus, mas o importante e basta apenas a fé em Jesus Cristo. Porque a liberdade cristã e a verdadeira liberdade cristã, ela supera desigualdades na comunidade. Ela estabelece relações não de dominação, mas sim de irmãos, de fraternidade.
Ela cria uma sociedade igualitária, livre de preconceitos, de imposições, mas uma comunidade onde todos caminham livres como irmãos. Por isto, Paulo, ele mostra que viver segundo o Espírito se opõe justamente à escravidão, porque o Espírito liberta, e esta liberdade é justamente o princípio de toda igualdade entre os irmãos, porque quem não é escravo, logicamente, ele é livre. E voltar novamente à escravidão é deixar de ser livre, esta liberdade que adquirimos com a morte e a ressurreição de Jesus. Então, quando as obras da lei ocupam o primeiro lugar na vida das pessoas, abre-se novamente o caminho da escravidão e também da injustiça. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, a liberdade, ela se concretiza justamente no amor ao próximo, e ela necessariamente nos leva ao próximo. E o ser livre e pessoas livres constroem um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Então, por isto que para Paulo, a liberdade ocupa como tem um lugar central nesta carta aos Gálatas. E esse tema está presente em toda a carta, e não só nesta, mas em outras cartas de Paulo no Novo Testamento. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, fiquem firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Então, ser livre é construir uma vida baseada e fundamentada no amor, e não num sistema, não em costumes, não em normas, não em leis. Porque a liberdade, ela não acontece por causa da nascença ou da pertença a um povo, ou ser filho ou não, ou da descendência ou não de Abraão. Mas a liberdade acontece quando nós acreditamos em Jesus, quando nós aceitamos a sua palavra e quando nós a colocamos em prática na nossa vida. Aí sim, nós seremos verdadeiramente livres. E nós podemos dizer que a liberdade é uma vocação. É um chamado. E esta liberdade sempre é construída e fundamentada a partir de uma opção que a gente faz, de pertencer a uma comunidade e viver nesta comunidade esse espírito de fraternidade e este espírito do amor, do amar-se uns aos outros, assim como Deus nos ama. E viver esta opção pela liberdade tem certas exigências para a nossa vida. Nós precisamos nos desinstalar. Nós precisamos sair do nosso egoísmo e mudar a nossa mentalidade, para podermos assim viver de fato como irmãos. Então, diante desse critério de liberdade e do ser livre, a gente pode perguntar, mas liberdade para quê? Então, é importante a gente compreender que a liberdade sempre está ligada ao agir, ao fazer. Ela nos leva a agir corretamente, agir conforme aquilo que Deus quer, agir conforme a palavra dele, agir conforme o amor. Então, o ser humano, ou o homem,
ele se liberta justamente vivendo esta liberdade no dia a dia e ajudando e fazendo o possível e todo o esforço para criar liberdade para o outro. Então, e ainda, para Paulo, a justiça, ela não está nas coisas, mas ela está na liberdade. Como também a perfeição também não está em atitudes ou tal, mas a perfeição, ela está no ser verdadeiramente livres, porque o Cristo nos libertou. Então, viver a partir de uma atitude individualista, irresponsável diante do outro, é como que renunciar à liberdade, à verdadeira liberdade. E o que significa ser livre? Então, no primeiro momento, nós podemos dizer que livre é quem pode fazer o que quer, sem sofrer nenhuma coação. Mas, atenção, fazer o que quer é preciso compreender bem, porque nós precisamos sempre, no nosso agir, respeitar a liberdade do outro. Se eu sou livre, o outro também é. Não ser livre, então, é uma dependência da nossa vontade a uma vontade alheia. Então, ser livre é libertar-se de tudo o que me torna escravo, de tudo o que me oprime, tudo que oprime, e assim abraçar tudo aquilo que me coloca para cima, abraçar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que vem da palavra de Deus. Nós somos todos chamados justamente à liberdade. E isto para servir uns aos outros no amor. Gálatas 5,13. Porque só o amor liberta. Então sabemos que somente a graça de Deus nos liberta. E isto pelo fato da gente amar. Porque o amor vem de Deus. E é somente o Espírito que nos torna verdadeiramente livres, nos diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Então, da mesma maneira, o ódio nos torna escravos das nossas paixões e do pecado, assim como a liberdade nos torna verdadeiramente livres. Então, a lei de Cristo que nos torna verdadeiramente livres é justamente esta exigência do amar, que nos leva justamente a carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. Pois é o amor que constrói e que edifica a comunidade e nos torna verdadeiramente livres e nos torna verdadeiramente irmãos. Então, o amor é o cumprimento perfeito da lei, cuja exigência está no amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. Então, a liberdade de Jesus Cristo, ela consiste em quê? Ela consiste no fazer em tudo a vontade do Pai. Ela consiste em servir o próximo, estar sempre do lado, especialmente do pobre, daquele que sofre. Consiste em dar a vida, dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E, sobretudo, dar a vida pelos necessitados, pelos doentes e pelos excluídos da sociedade. E por isso seguir a Jesus significa realizar em nossa vida a vontade do Pai. E se nós fizermos isto, nós seremos verdadeiramente livres. Porque a lei do Cristo, ela não consiste em um mandamento que é imposto para a gente, mas sim é uma experiência de vida com Ele, uma experiência de amor que brota do coração e que se vive
concretamente na comunidade, nesse estar uns com os outros e caminhar unidos uns com os outros. Porque o amor, ele antes de tudo precisa ser vivido. Porque o amor não é feito de discursos, de muitas palavras, mas ele é feito de atitudes. O amor se vive. A gente ama amando, podemos assim dizer. Então Paulo, que era perseguidor dos cristãos, ele se tornou um grande missionário do Evangelho de Cristo. E ele mesmo proclama que ele devastava a Igreja de Deus. É o que ele mostra na sua autobiografia, que nós já vimos na semana passada. Mas o que libertou Paulo desse judeu zeloso e observante da lei judaica para esse grande proclamador do Evangelho foi justamente a aparição do Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, que o libertou deste jugo e desta escravidão. Então, o Senhor o liberta desta visão legalista e de que a justificação e a salvação são alcançadas pela observância da lei. E Paulo vai descobrir que o que verdadeiramente liberta o homem é a fé em Jesus Cristo. Então Paulo, esse apóstolo do caminho e grande missionário, ele sabe que a natureza do Espírito Santo é liberdade, porque o Espírito sopra onde quer. E sua ação, a ação do Espírito Santo, nos restaura e nos torna uma nova criatura. E ele também cria liberdade e nos torna verdadeiramente livres, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, diz o mesmo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Então o ser humano foi criado livre, criado pelo Espírito, mas afastou-se dele e tornou-se carne. Muitas vezes fazemos escolhas erradas, opções erradas, como nós já vimos na semana passada, e nos fechamos, tornando-nos egoístas, egocêntricos, porque o amor, ele não tem limites, e não tem medida, e não tem regras, e é ele que verdadeiramente nos torna livres e nos torna todos irmãos. E Paulo, ele não pretende nunca mais voltar atrás, submetendo-se novamente ao jugo da lei. E é por isto que ele chama com tanta veemência a atenção dos Gálatas, que muitos deles voltaram atrás. Então, segundo Paulo, a lei, nós já vimos na semana passada, serviu de pedagogo até a manifestação em Cristo. Gálatas 2:19. Então, o fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. Fostes chamados, irmãos, à liberdade, não a uma liberdade que dê ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Pois o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10. Então, Paulo, ele morreu para a antiga lei e agora ele vive para Deus. E é por isto mesmo que todos nós também devemos morrer para esse homem velho, para vivermos para Deus. E por isto mesmo ele pode dizer: já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E conclui: se a justiça é alcançada mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Gálatas 2:19. Então a lei da liberdade cria servos, mas servos do amor, assim como Paulo se tornou. E a partir de Cristo, a lei, ela passa a ser escrita no nosso coração, para que onde estiver o Espírito do Senhor, haja liberdade. 2 Coríntios 3:17.
Então, Cristo nos libertou para a liberdade, Gálatas 5:1. E é o Espírito que revela ao mundo a verdade sobre Jesus, assim como revelou ao mundo a verdade acerca do Pai. E a liberdade no Espírito é esta sim que nós devemos viver. E o fiel libertado, ele não pertence mais a si, mas ele pertence inteiramente a Ele, pois ninguém vive nem morre para si mesmo, mas para o Senhor, a quem tudo pertence, seja o mundo, a vida, a morte, sejam as coisas presentes ou futuras, pois tudo é de Deus. 1 Coríntios 3, 21, 1 Coríntios 6, 19, Romanos 14, 7. Então, abandonar-se ao Espírito significa esvaziar-se de si mesmo e deixar-se envolver por Ele, entregando sua vida a Deus e aos irmãos. Para mim, viver é Cristo. Filipenses 1, 21. E quem se deixa inebriar pelo Espírito Santo torna-se verdadeiramente livre, porque graças a Jesus nós conquistamos a verdadeira liberdade em relação à lei. Para a liberdade, Ele nos libertou e para ela somos chamados. Gálatas 5:1, Gálatas 5:13. Então podemos dizer que a comunidade cristã é uma comunidade de homens e mulheres inteiramente e totalmente livres, libertados e vivendo nesta nova lei, que é a lei do Espírito. E se nós vivemos no Espírito, nós também vivemos esta nova lei, Gálatas 5:21. E nós recebemos esse dom do Espírito no batismo. E no Espírito não há mais diferença entre judeu e grego, homem livre, escravo, mulher e homem, porque todos somos um só em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 a 28. E assim, nós terminamos 5 encontros sobre o tema do mês da Bíblia, a carta aos Gálatas. Obrigado a todos e especialmente a você que foi fiel e sempre é fiel à nossa formação no lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e até a próxima quinta-feira.